Tá bom. Então, vamos lá. Mais uma vez, agradecer a presença de vocês, aqui em mais uma quinta-feira, a gente fazer a nossa tradicional discussão de caso clínico de neurooftalmologia. Hoje, eu, Frederico, vou apresentar o caso e o Roberto Bastella vai fazer a moderação, enfim. E vocês, durante a apresentação, podem, pelo chat, ir fazendo perguntas, comentários também, evidentemente. E a gente, eu sei que todos aqui já participaram, sim. Então, vocês já sabem, a gente vai ficar fazendo pausas e discutindo o caso, enfim, paulatinamente, para a gente ir fazendo um raciocínio clínico, tá? Bom, não custa nada também avisar novamente, eu sei que vocês já sabem, mas evitar copiar, colar, compartilhar as imagens, por questões de privacidade do paciente. Aqui, principalmente, esse caso que a gente vai apresentar é um caso que vai ter os olhos do paciente. A gente sempre toma muito cuidado para não deixar aparente, né, diminuir, dificultar bastante o reconhecimento, praticamente não dá para reconhecer. Mas, de qualquer forma, evitem fazer esse compartilhamento. A gente tem, qualquer coisa que vocês quiserem ver, vejam no YouTube, tá? Porque lá a gente consegue colocar de uma forma que não há problema de, enfim, de privacidade do paciente, nem de direitos autorais. Bom, vamos dar início, então. Bate, fica de olho aí na parte aí da... Pode deixar. Muito bem. Então, vamos lá. O caso de hoje, o tema vai ser Eu Só Acredito no Que Vejo. Eu vou apresentar e o Batistella vai fazer a moderação. Muito bem. Esse caso é um caso que nós vimos no consultório de um homem de 44 anos. Então, ele já veio para a gente indicado pelo colega neurologista. Então, ele, logo no início do problema dele, rapidamente, ele já veio para a gente. Então, não peregrinou muito, né? O que eu quero dizer é isso. E aí a história era a seguinte, a queixa principal era a queda da pálpebra e dificuldade em movimentar os olhos. Então, o que aconteceu? Um mês antes do ocorrido, né, assim, um mês antes dele de passar lá no consultório comigo, eu me lembro que foi em agosto, então isso foi em julho, se eu não me engano, ele teve contato com um carrapato. Estava numa região de mata, e aí, enfim, ele não entrou em muitos detalhes, né, de alguma forma, lá na mata ele teve um contato que foi atacado, literalmente, por muitos carrapatos. Segundo ele, mais de 30. Levou mais de uma hora para tirar todos os carrapatos. E ele até trouxe na foto, no celular, um dos carrapatos dentro de um desses vidrinhos pequenos, sabe? E eu vi, é uma pena que eu até achei que tivesse tirado essa foto, mas eu não tirei. Mas eu tenho uma memória fotográfica dessa imagem que o paciente me mostrou, dessa fotografia. Enfim, 2 dias após o contato com esse carrapato, ele apresentou manchas vermelhas no corpo todo. A gente conseguiu tirar uma foto de uma das manchas, já estava um pouco melhor, mas essa aqui é na região do abdômen, aqui no lateral, no hipocôndrio esquerdo. Então, ele tinha... 2 dias depois das picadas do carrapato, ele teve essa mancha. Depois, mais ou menos uma semana, né, da picada, ou seja, 5 dias de aparecer aquela mancha, ele teve um quadro gripal. Febre, mialgia e cefaleia. Aí, por conta disso, ele foi no pronto-socorro. E lá suspeitaram de dengue. Ele ficou até internado alguns dias, né? Porque, como ele contou a história do carrapato, os colegas do pronto-socorro ficaram preocupados, internaram para fazer exames e acompanhar, né? Pelo menos umas 48 horas. Ele ficou bem. E a sorologia para dengue, tá? Não coloquei, mas a sorologia era para dengue. Foi negativa, ele evoluiu bem, aí ele saiu de alta, até com melhora desse quadro gripal. Segundo ele estava quase sem cefaleia e estava sem febre e sem dor no corpo. Ele melhorou bem. Só com soro, eu acho. Ele não chegou a entrar em detalhes. Mas, enfim. Vamos lá. Após 2 semanas da picada do carrapato, ele teve queda da pálpebra direita e visão dupla. Né? Foi aí que ele passou com o oftalmologista, que encaminhou para avaliação neurooftalmológica. Né? Então, ele foi no pronto-socorro, saiu do pronto-socorro sem essa queixa, depois ele teve essa queixa da pálpebra, da visão dupla, ele foi no oftalmologista, né? E lá, que na verdade era um colega nosso, e esse oftalmo colega nosso encaminhou para a nossa avaliação.
Muito bem, aí aqui começa a minha anamnese, tá? Então, já estou contando para vocês o que foi que eu tirei da história dele. Então, essa queda da pálpebra e visão dupla não estava associada à dor e não estava associada à variação da ptose nem variação da visão dupla, tá? E ele também não tinha perda de visão, tá? De antecedentes patológicos, além do que eu acabei de contar referente à picada do carrapato, ele tinha um colesterol um pouco alto. Não tinha nem 2 anos que ele tinha descoberto isso, ele estava com 44, foi com 42 anos. E aí ele tomava estatina já mais ou menos 1 ano e meio, acho. Eu acho que poucos meses depois de descobrir, ele já começou a tomar estatina. A mesma estatina ele vinha tomando. Muito bem. No nosso exame físico, a acuidade visual dele era conta-dedos do olho direito. Ele não referiu essa perda de visão na história, tá? Então, ele tinha conta-dedos e o olho esquerdo 20/20. Então, mesmo tendo perguntado se ele tinha perda de visão, ele falou que não tinha. Depois eu vou mostrar para vocês a razão disso. E ele tinha essa pupila. Tá? Essa foto aí que você tira, só para falar para eles, é o teste é o reflexo direto, né? Isso. Constrição, tá? Nós não temos aqui vídeo do Swing Flashlight, apenas do reflexo direto. Okay? E não tinha defeito de aferência, né? E não tinha defeito de aferência também. Muito bem. Tá. Perfeitamente. Vamos lá. Só um momento, pessoal. Eu vou ter que dar uma paradinha aqui. Peraí. Então, resumindo, né, é um homem, né, de 44 anos de idade que tem um antecedente de ter tido contato com carrapatos, foi picado por esses carrapatos e uma semana depois teve um quadro febril, né, um quadro de mialgia, um quadro febril e foi internado. Fez uma investigação inicial que não resultou em nenhum outro problema e saiu dessa internação muito bem. 2 semanas depois, ou seja, uma semana depois da internação, né, depois do início desse quadro desse quadro gripal, vamos chamar assim, ele passou a ter uma manifestação aguda de ptose, né, e diplopia, né? E foi aí que ele foi encaminhado então para o Fred. Essa ptose, ela tinha as seguintes características de essa diplopia, né? Não tinha dor, né? E aparentemente não tinha, né? Não tinha nenhuma variabilidade, né? Não havia momentos de melhora ou piora e estava sempre daquele jeito desde que havia sido instalado. E apenas antecedentes, pacientes com uma dislipidemia em uso de estatina, né? Então, pelo que vocês veem aqui, o paciente tinha uma acuidade visual mais baixa em função no olho direito, em função no olho da ptose, em função de uma cicatriz macular, né? Que era muito chamativa para cicatriz de toxo, né? Essas que a gente vê comumente, né? Por isso que ele não referiu a perda de visão. Acho que era uma coisa desde a infância. Então, para ele, aquilo lá não contava como uma perda de visão, vamos dizer, nova, vai. Então, assim, no final das contas, não tinha perda de visão mesmo. Essa perda de visão do olho direito já era um problema antigo e no olho esquerdo não tinha perda de visão. Então, o quadro era essencialmente, vamos dizer, oculomotor, né? E não associado a acometimento da via óptica. Bom, vamos para o que interessa, o exame da motricidade. Esse aqui, agora é o quadro que esquenta o programa aqui, né? Observem bem todas as fotos que vocês estão vendo aí. Romar, Tati, Norton, Milena, John. Vão falando aí o que vocês estão vendo de alterado. Guilherme.
Daniele, Gilberto, Lúcio, Matheus. Olha, uma dica, vocês comecem com o slide central. Isso. Aqui só para, enfim, eu sei que vocês perceberam, mas só para deixar claro, aqui é como ele está, né? E aqui eu, com o cotonete, elevando a pálpebra do olho direito para a gente poder documentar a movimentação do olho direito. Mas ele tinha essa pitose completa da pálpebra direita. O que mais que vocês veem aí? Aí, olha lá, William, pitose direita e déficit. Alteração de adução do olho esquerdo. Perfeito. Parecia reto medial do olho esquerdo. Né? Ali você vê na destroversão, né? Okay. É isso mesmo. E a pitose. E a pitose, né? A pitose direita. E aí, no olho esquerdo, uma limitação de adução. Né? E alguém vê mais alguma coisa? Talvez alteração de abdução do olho esquerdo. Boa, aqui. Até parece, né? Até parece. Eu confesso que a foto não ficou ótima mesmo, não. Assim, às vezes dá até uma sensação que ele está olhando um pouco para cima, se vocês olharem aqui, mas eu também concordo. Eu concordo que parece ter um déficit de abdução aqui. Se você comparar com a abdução do direito, né? Do esquerdo. O Romar está perguntando se na destroversão tinha nistagmo de abdução no olho direito. Boa pergunta, Romar, mas eu não lembro, infelizmente. Por que a pergunta, Romar? Pensar em tomoplegia internuclear. Né? Boa, Romar. Falhei, essa aí eu falhei. Mas boa pergunta. Bom comentário. Fala, Bate, disso aí que o Romar está falando, é importante. E isso seria a apresentação como ele falou, da oftalmoplegia internuclear, né? O hino é oftalmoplegia internuclear, né? Onde você tem uma limitação de adução do olho, né, ipsilateral, e quando no olhar contralateral, né, o olho que abduz, o olho que faz a abdução, ele bate um nistagmo. Né? Isso é uma situação muito característica presente na oftalmoplegia internuclear. Né? Agora, que mais? Vocês estão vendo alguma coisa a mais aí, não? A motilidade. O que vocês acham mais? É só olhar, hein? Falou aqui. Nessa foto aqui, vou dar uma dica para vocês. Em cima. A foto de cima. Fala, Romar, já que você mandou essa aí. Ninguém? Tem um déficit de elevação aqui, ó. É isso, gente. Limitação, agora está indo. Limitação de elevação do olho direito, restrição de elevação do olho direito. Isso, o Guilherme falou, não sei se tem paresia do reto superior direito. Em abdução ele eleva menos, né, Guilherme? É isso mesmo. É isso mesmo aqui, ó. Né? Isso. Né? Então ali e na levoversão ele também aparenta ter um pouquinho de limitação de elevação também, mas a elevação na destroversão ela é muito mais aparente, né? Sim, aqui. Aqui um pouco. Agora, como é que fica a interpretação disso? Né? Um paciente que... Isso aí, como é que fica a interpretação disso? Ó, tem pitose direita, com limitação de elevação do olho. Né? No olho contralateral tem uma limitação de adução.
e uma pequena limitação de abdução. Né? O John está colocando estudo de junção muscular, sim, padrão misto, de Guilherme, padrão misto, lembra quadro miastênico? Sim, também. É a primeira. Isso, ó. O Marco está falando, a paresia do terceiro parcial, com dificuldade de adução do olho esquerdo. Isso aí. Né? Um terceiro parcial à direita e uma oftalmoplegia intelectual esquerda. Isso, mas não é variável, não tem miastenia. Então, você poderia pensar, isso poderia se encaixar numa paralisia, pense na pupila também. Né? Uma paralisia incompleta do terceiro nervo à direita. O que vocês acham? Pensando só no direito. Daria para ser terceiro desse jeito, sem pupila? Daria para ser um terceiro sem pupila? Sim. Está no diferencial, né? E aí, que mais, então? Né? Vascular sem pupila? Vascular é sem pupila. Né? Isso é verdade. Porque aqui a gente tem acometimento dos dois olhos, né? Então, e aí você tem uma oftalmoplegia interna, uma oftalmoplegia internuclear à esquerda, né? Então, a gente tem que começar a pensar ali como é que o quadro clínico ele está se desenhando, né? Onde mais poderia estar isso aí? Reto superior e levantador da pálpebra superior direito. Elevação superior afeta isso aí. Correto? Poderia estar na órbita. Então, é isso, Matheus? Está pensando no ramo superior do terceiro? Isso. Superior do terceiro. E o esquerdo? Também poderia entrar num terceiro parcial? A gente já pensou numa forma de internuclear. Poderia ser um terceiro parcial? Ou Márcio, poderia ser uma hino bilateral com lesão na ponte, mas aqui você não tem, na verdade, Romar, a limitação de adução do direito, né? Central é menos provável, não teria ptose bilateral. Isso, por que, Guilherme? O núcleo, o John está falando, o núcleo é ímpar, né? Só um núcleo, exatamente. É um núcleo para os dois elevadores. É isso mesmo. Né? Então, e o que mais que a gente poderia pensar? Né? Tem lesão lá atrás, uma lesão lá na frente. Músculo poderia pensar? Ele está perguntando aqui, ó. Não, se a manobra dos olhos de boneca. Também não fiz essa manobra. Falha de exame, hein? Isso que eu falei para você, os casos clínicos da gente são bem reais, até os erros a gente traz aqui. E o que mais você pode... Fala por quê? Romar, fala por que você está pensando nisso. Para saber se é central ou separar o nível da lesão. É isso aí. Se é central ou periférico, né? Uma coisa a mais que é interessante aqui, a partir dessas fotos que estão aqui, que informação a mais você pode extrair? O que está sendo mostrado na foto do paciente? Informação a mais você já extrai daí? Lembra que nós estamos pensando em coisas que vão desde o tronco até a órbita. Bate, eu não entendi a pergunta. Que informação... que informação a mais pode extrair da foto? Mas a informação sobre localização ou etiologia? Não, isso. Acaba sendo também.
né? Então, a foto está mostrando, basicamente, o exame externo do paciente, né? Ele está mostrando uma ausência de quadro inflamatório e, aparentemente, ausência de sinais de hemorragiopatía, né? Então, também isso é uma informação importante que se pode extrair dessas fotos, né? Olho calmo, lá, o João falou, olho calmo, sem deformidade, sem massas, aparentemente, é isso mesmo, né? Não, Roma, sem exoftalmia, Roma. Eu acho que é mais um artefato, um pseudo-exoftalmia, porque ele, se você olhar como ele tem a pitose no olho direito, ele acaba sempre arregalando o esquerdo, tá vendo? Ó? Fica retraída a pálpebra do olho esquerdo aqui, por exemplo. Mas, se você olhar aqui, ó, talvez, ó, dá para ver que a exoftalmetria é bem parecida. Exatamente, esquerda, ok. Muito bom, a gente já extraiu bastante coisa das fotos, hein? Vamos passar. Vamos passar. É um raciocínio clínico. Localização. Tronco cerebral. Na verdade, nós colocamos quase praticamente tudo, né? Mas para lembrar, aqui nesse caso não daria para excluir assim a rigor nenhuma dessas localizações, né? O tronco, evidentemente que vai ter uma ou outra mais provável, mas o tronco, tendo em vista que a gente tem um quadro ali que ia assimilar uma oftalmologia internuclear. Cisternas, quem lembra o que é isso? Cisternas, que parte da via motora é acometida na cisterna? Vou arrumar isso mesmo. É o nervo propriamente dito, né? É o nervo, a porção infranuclear, antes de entrar no seu cavernoso, naquele pedacinho lá pequenininho entre o tronco e o seu cavernoso. Mas tem que ficar atento, porque às vezes você pode ter, por exemplo, meningite, inflamação, isso pode afetar essa região. Seu cavernoso, órbita, né? Isso aqui é o óbvio, né? Não esquecer a junção neuromuscular e o músculo propriamente dito, né? Não é a mesma coisa, junção e músculo. Eu sei que vocês sabem disso, mas não é o mesmo problema, né? A miopatia é uma coisa e os problemas da junção não, é outro problema. É outro problema. E aí, em relação a dia. Fala, Bate. Não, é isso aí, né? Agora, em relação à etiologia, né? Localização a gente viu, né? Agora aqui que pode ir desde o tronco até o músculo, né? E, em princípio, não dá para afastar nenhuma dessas operações, como você bem falou, né? Então, o que você pode pensar, né? Então, é interessante fazer esse exercício de raciocínio, né, diagnóstico, né? O que você pode pensar que pode estar provocando isso em cada uma desses trajetos, né? Então, fala aí, Fred, você que... Vamos lá, tronco. Bom, aqui nós vamos colocar todas, né? Então, dentro do contexto, tendo sido aguda, né? O paciente, vamos lá, jovem, mas, enfim, AVC é menos provável, mas tem que considerar, tendo visto que alguns pacientes têm AVC. E desmineralização, paralisia infranuclear, tem que considerar microvascular, né? Porque não, ele tem um colesterol alto. Aí entra o que a gente, enfim, tendo visto a picada do carrapato, né? Então tem que ter a relação cronológica. A gente pensou em algo inflamatório infeccioso após a picada, né? Uma paralisia por neuropatia óptica craniana. Então aí teria que pegar mais de um nervo craniano, né? Uma meningite infecciosa, né? Ou não infecciosa. Aí a miastenia, evidentemente, que entra no diagnóstico. Síndrome de Miller-Fisher, doença da órbita, e a estatina seria um diagnóstico de exclusão. Fala aí, Bárbara. É interessante, né? Aqui, por exemplo, para pensar em tronco, né? Você teria que ter, a lesão estaria localizada onde do tronco? Não dá aí, né? A lesão estaria localizada em que ponto, né? Ali tronco é duro. Mesencéfalo, sim. Tá? E se pensar, por exemplo, nas hipóteses que a gente fez, né? Paralisia do terceiro,
ficaria, por exemplo, terceiro, pegando só esses subnúcleos, né, que inervariam o reto superior de um lado, o elevador da pálpebra superior, que nem acho que o John já falou aqui, né, o núcleo é um núcleo único, né, é uma situação um pouquinho mais difícil, mas está ali no diferencial, uma coisa que a gente vai ter que ver, né, um tumor ali também poderia ser, né, na saída ali, também poderia ser, mas você esperaria por acometimento de tronco uma sintomatologia mais rica, né? Seria mesencéfalo e a transição ponto-mesencefálica, né? Pegando ali também o fascículo longitudinal medial, né? Paralisia infranuclear microvascular, como é que é essa paralisia? Como é que ela se instala? Ela se instala agudamente, é uma situação que ela se instala subitamente, é uma situação que se arrasta um pouco. Como é que é a paralisia microvascular? E nerva vaso menor, ela é súbita. Esse quadro poderia estaria no diferencial, como a gente está colocando aqui. Mas o que fala contra? O que nós temos aqui que falaria um pouco contra? Tem uma característica que praticamente exclui, né? Que é muito contra o fato de ser microvascular. Qual é a característica? Mesmo nos pacientes com muita... Não tem... não, Romar. Isso tudo bem. Ele tem um colesterol lá, viu, Romar? Mas não é isso. Mesmo nos pacientes, né? Porque mesmo nos pacientes com muito, vamos dizer, uma comorbidade cardiovascular muito acentuada, aqueles 30 anos de hipertensão mal controlada, eles não teriam, a gente não pensaria nesse paciente porque ele é o quê? Ele tem o quê? A apresentação dele tem uma característica que fala muito contra ser microvascular. Bilateralidade, Ronaldo. Isso aí. Bilateralidade. Dificilmente uma paralisia microvascular ela vai ser bilateral. Isso... bilateralidade fala. Não concomitante, né? Agora, uma paralisia, uma neuropatia craniana, né, inflamatória, infecciosa ou pós-infecciosa, né? Isso caberia, né? Como a gente vê às vezes em criança, né? É o paralisia de cesto pós-vacinal, né? Exato. E aqui entrou basicamente porque o paciente tem aquela história dos carrapatos lá. A gente não ficaria pensando, porque também é uma exceção. Assim, se ficar pensando em Lyme, tem que ter o contexto. Não dá para ficar apostando nessas etiologias sem o fator, né, de risco aí no caso. O paciente, uma meningite infecciosa ou não infecciosa poderia ser uma causa disso, né? Pensando no acometimento ali, principalmente no trajeto cisternal do nervo, né? Coisa que é uma possibilidade interessante, né? Uma possibilidade interessante. Né? Não tinha sinais meníngeos, não, mas isso não exclui, né, Romar? Apesar de não ter tido sinais meníngeos, teve, na verdade, um quadro febril, né? A gente não sabe exatamente, teve cefaleia, né? É verdade. Então, a gente não sabe se foram pesquisados esses sinais meníngeos aí. E acabou melhorando. Mas não dá para excluir um quadro de uma meningite, né? Miastenia, alguém já falou aí, né? Miastenia, faltam duas características até aqui, né? Não tem essas características? Quais são as duas características? Variabilidade. Síndrome de Miller-Fisher. O que é a síndrome de Miller-Fisher? Isso aqui poderia se enquadrar? Uma variação, uma das variantes do Guillain-Barré, exatamente. Oftalmoplegia de Miller-Fisher. O que mais que falta aí? Essa oftalmoplegia poderia se enquadrar? Sim, poderia se enquadrar.
né? Miller Fisher dá depois geralmente ocorre depois de quadros infecciosos, né? Infecciosos. Não, e vale lembrar também que é importante, eu até sugiro que vocês leiam revisões sobre Miller Fisher, né, Bart? Se tiver alguma de cabeça, você coloca. E que tem os espectros, né, Bart? Assim, na verdade, não do Miller Fisher, o espectro do Guillain-Barré, e aí um deles é o Miller Fisher, e tem também aquele que é uma oftalmoplegia isolada, certo? Dentro dos espectros. Depois, olha, que tem eu me lembro de uma revisão que eu li que tem isso, ou seja, o espectro é bem variado, ou seja, seria a variação do Miller Fisher, ou seja, o Miller Fisher com só oftalmoplegia, e não teria, enfim, a ataxia e a hiporreflexia. E é importante saber disso, porque senão às vezes você quer excluir pela ausência de ataxia. Claro, Miller Fisher tem que ter ataxia, né? Mas esses quadros, às vezes, pós-infecciosos, dentro do Guillain-Barré, eles podem dar quadros mais limitados, formas mais limitadas. Isso, é o quadro acrídeo completo, é a oftalmoplegia, a reflexia e a ataxia. A oftalmoplegia, você não vai dar um diagnóstico de Miller Fisher se não tiver oftalmoplegia. Mas você não precisa ter os outros dois, como o Fred falou. Às vezes você tem um deles só. Oftalmoplegia com ataxia, oftalmoplegia com a reflexia ou hiporreflexia, né? Por enquanto, nós só temos a oftalmoplegia. Pode ter dado tempo de desenvolver o resto, né? E também não foi... Não sei se foram procurados todos esses sinais, né? O Fred vai contar para a gente, né? Então, Miller Fisher é uma doença que cabe aqui, né? Doença da órbita, cabe aqui? O que vocês acham que cabe aqui? Né? Aquelas fotos é pouco provável, isso, exatamente. O Matheus falando, pouco provável. Não tem sinais de orbitopatia, né? Exatamente. E teria que ser uma doença bilateral, né? Para estar cometendo desse modo. A gente tem aqui uma oftalmoplegia bilateral indolor, hein? Bilateral improvável sem oftalmia, tá? E tem essa questão da estatina também, né? Mas isso é isso, assim, tem esses casos relatados de estatina, né, levando a miopatias e exacerbando quadros de miastenia ou associados a quadros de miastenia, mas isso é uma coisa muito rara, né? Isso é uma coisa que é um diagnóstico de exclusão, né? Você vai excluir uma série de outras situações primeiro, né? Para depois você ir adiante, né? Nisso, né? É um diagnóstico de exclusão mesmo. Eu não tive muita experiência com essa estatina, não, mas um pouco que eu sei, o que eu lembro é de que você normalmente é a curto prazo, não é, se não me engano, não é a longo prazo. Então, os pacientes que tomam mais tempo, você pode pensar que provavelmente não é a estatina. E aqueles que começaram há pouco tempo, você tem que pensar. Mas ainda assim é raro, não é um diagnóstico fácil, não. Vamos passar? Vamos passar. Bom, eu acabei entregando aqui. Eu ia perguntar para vocês algum outro teste clínico. Bom, eu já coloquei para vocês aqui. Porque naquela parte do slide inicial que eu mostrei os casos clínicos, o exame clínico, a avaliação clínica, eu não mostrei para vocês testes direcionados para miastenia. E mesmo o paciente falando que não apresenta variabilidade. Então, vamos lá. Essa coisa de quando você pergunta se varia ou não o sintoma, a pitose ou a diplopia, é importante, você tem que levar em conta mesmo, se o paciente disser que sim, que varia, você tem que levar em conta, embora é sempre bom comprovar, né? Agora, o contrário também, você tem que ficar atento, ou seja, se o paciente disser que não varia, isso não exclui, tá? Então, eu estou colocando isso para vocês, que é uma experiência que eu tenho, certamente o Batista também tem. E, por isso, eu sempre faço esses testes. Miastenia sempre está entre os diferenciais dos pacientes, a não ser que tenha pupila. Para mim é o seguinte, se não tem pupila, miastenia, eu sempre faço esses testes aqui. E aí eu não fiz fadiga, eu fiz o teste do gelo.
tá? E não fiz o lead tweet também, mas eu coloquei para vocês aqueles 3 ali. E eu fiz esse teste do gelo durante 1 minuto, antes e depois. E a gente ficou com a sensação que o que abriu muito pouco. E talvez seja um artefato, na verdade, um falso resultado positivo, porque, na verdade, o paciente está, se vocês observarem aqui, ó, antes e depois, ó, ele faz uma retração, na verdade, ele deve estar usando o frontal. Então, essa pequena abertura aqui da fenda palpebral é efeito do uso do frontal também. Dá para dizer aqui que o teste foi inconclusivo, né? Isso, melhor, inconclusivo. Não deu nem para afastar e nem para confirmar. Perfeitamente, né? inconclusivo. Teste inconclusivo. O Romar, o Fred, está perguntando aqui se o paciente se ele teve lesão na pele depois do tipo alvo, né? Ele está pensando aqui no eritema migrans, é isso aí, Romar? No Lyme, né? No Lyme? Romar, isso mesmo. A lesão foi aquela que eu mostrei para vocês. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Consegue? Dá para ver aí, Bart? Dá para ver bem. Aqui, ó. É que o Romar falou, essa aí foi um mês depois, né? Isso é verdade, né, Romar? Bom, mas, verdade, o Romar, você tem toda a razão. Não saberia dizer. Não lembro. Não lembro. Eu não saberia dizer qual seria qual seria a forma, o caráter da forma de um eritema migrans um mês depois, né? Boa, Romar, mas é isso mesmo. É assim que se faz raciocínio diagnóstico. Isso aí não. Foram várias picadas, Milena. Segundo ele, mais de 30. Ele ainda tinha várias no corpo. Eu acabei pegando aquela lá, que foi o que ele me mostrou, como se fosse a maior, assim. Enfim. Não sei, mas foi a que eu documentei. Mas foram várias. Vamos passar? Vamos passar. Teste do gelo. E agora? Investigação complementar. Quais exames solicitar? Então, vamos ter que solicitar ressonância, né, magnética, para excluir todos aqueles diagnósticos que nós falamos, né? Líquor, pensando principalmente em meningite, Guillain-Barré, né? E sorologias, enfim, Lyme, né? Que a gente está pensando em Lyme, que foi a primeira coisa que eu pensei quando falou em carrapato. E o colega, aqui é a ressonância, a gente acompanhou junto com um neurologista e ele também me orientou nessa questão das sorologias. Aqui é a ressonância, eu vou falar para vocês, para a gente não perder muito tempo aqui. Na verdade, a ressonância é uma ressonância normal, tá? Olha aqui, ó, o mesencéfalo. Dá para ver, né, todos os cortes, né, o tronco ali no sagital, dá para ver a célula túrcica ali, né? Não tem nenhuma alteração. No axial dá para ver os seios cavernosos, o ápice da órbita, dá para ver a órbita também, né? Dá para ver um pedaço da órbita ali, no axial. Aí tem um coronal de órbita. Coronal de órgão que é no músculo. Aí tem bem na célula ali, ó, com o quiasma lá em cima, o hipófise lá embaixo, né? Tem o cavernoso. Mais um de tronco ali, mais um coronal ali do lado. Mesencéfalo, ponte bulbo. É isso aí, assim, eu selecionei esse, mas foi laudado como normal, a gente avaliou de forma criteriosa e concordamos que realmente não tinha alteração da ressonância. E o líquor, né? Pressão normal, celularidade ainda bem normal, ou seja, tirando da frente que não era uma infecção e inflamação. Eu questionei para o colega da neurologia que acompanhou junto comigo, eu questionei para ele se um mês seria suficiente para, enfim, não mais aparecer celularidade. Ele falou que não. Celularidade no líquido costuma ficar semanas, mais de um mês. E, enfim, claro,
falou, tudo é possível, né? A não ser que tenha sido muito pouquinho a celularidade, mas ele acha que não, porque também a bioquímica não foi alterada. Normalmente tem alteração dos dois. Então, consideramos como um líquor normal. Bandas oligoclonais também ausentes. E as sorologias. Aqui ele também me ajudou, porque quando falou em carrapato, a única coisa que eu pensei foi Lyme, né? E aí eu também falei, vamos pedir sífilis, né? Porque sífilis também pode enganar aí a gente. E aí ele falou em outras duas, ele falou várias lá, mas ele falou assim, vamos pedir essas duas sorologias aqui, febre maculosa, que é uma riquétia, também é de carrapato, e a tularemia, eu nem lembro mais qual é o agente patógeno, mas enfim, foram as duas que ele falou que são, junto com o Lyme, são as mais comumente, as doenças mais comumente quando o paciente tem picada de carrapato. E a gente pediu as provas inflamatórias, que por alguma razão também não deu alterado, a sensação que dá até que o cara foi picado e quase não teve nenhuma reação inflamatória, mesmo com aquele estado gripal que ele teve lá. Fala, Bate. E aí, depois de tudo isso, né, quer dizer, a gente já investigou com a ressonância, com o líquor e com as sorologias, a gente afasta uma série de coisas, né? Então, a gente afasta com a ressonância, né, alterações em tronco, em seio cavernoso, em todo o trajeto desses nervos cranianos, né? E a gente aproveitou e já visualizou a órbita, né? Então, tronco, doença orbitária já fica excluída, né? Por motivo que a gente falou ali, paralisia infranuclear microvascular também foi excluída, né? Isso é um quadro bilateral, não está comprometendo um nervo, né? Plenamente, né? Como normalmente a gente vê. Meningite infecciosa, não infecciosa, já está afastado ali, é normal, água mineral, assim, né? Estatina é uma doença, um diagnóstico de exclusão, né? Então, acho que ainda tem 2 capítulos aqui, né, que a gente precisa, que a gente pode deixar, né, 3, na verdade, né, que é a síndrome de Miller-Fisher, né, a miastenia e a paralisia, né, uma neuropatia craniana, né, infecciosa e pós-infecciosa associada ao Lyme. Na verdade, aquela sorologia do Lyme veio negativo, esse é aquele exame que mandam para fora, né, Fred? Sim. Né? Então, a borrélia deles não é a mesma borrélia aqui do Brasil. Tá? Então, é frequente que seja enviado a sorologia do paciente para fora, né? E o teste seja negativo. Tá? Então, a nossa borrélia aqui é diferente. Né? Normalmente, eu sei lá na HC, o pessoal da Reumato, né, que lida com isso, que eles levam as amostras lá para o LIM deles, LIM é o Laboratório de Investigação Médica, e eles fazem IgG, e se não me engano, eles fazem microscopia de campo escuro também, né, procurando o micro-organismo. Né? Então, eles fazem uma série de testes meio diferentes. E aqui, ela já recebeu o nome, né, a nossa borreliose aqui, o nosso Lyme brasileiro, de síndrome de Baggio-Yoshinai. Então ainda não dá para afastar uma borrélia, não, né? Eu já ouvi esse nome, são 2 colegas, né, reumatologistas, na verdade. Isso. Ó, o John está falando aqui, ó. Esses exames do VHS-PCR foram 1 mês depois da picada, poderiam estar normais até lá. Não, com certeza, João. Né? E o Romar está falando assim, a borrélia é uma espiroqueta, isso mesmo, né? Campo escuro, sim, é isso. Então, microscopia de campo escuro, eles procuram. Sim. Né? O carrapato também tem toxinas próprias, né? Mas eu já não saberia te dar detalhes sobre isso, viu? Eu penso mais na borrélia. Se você souber aí, John, pesquisar e souber, você coloca aqui, mas eu não sei. Fala pra gente. Bom, miastenia fica também aí, né? Sempre. Miller-Fisher. Miller-Fischer é o seguinte, o colega neurologista viu ele e achou que não tivesse alteração de marcha, enfim.
nem hiporreflexia. Sei lá. Mas a gente acabou deixando essa hipótese tendo em vista o quadro bilateral, né? Não teria como a gente excluir definitivamente. Na ocasião, eu não sei se vocês sabem, mas tem um anticorpo, o BAT, é anti-GQ1, não é isso? GQ1B, isso. GQ1B. É. Na verdade, E tem ele dá vários, né? positivo. O mais associado com o Miller-Fisher é o GQ1B, né? E é super sensível, né? Se eu não me engano, é 80%, mais ou menos, ou mais até. Isso aí não sei te falar. Eu acho que ele tem uma falsa. Ou seja, ele costuma dar positivo quando é Miller-Fisher. Depois, essa revisão que você colocou aqui é sobre o quê? Esse update é o Miller-Fisher. Ah, tá. Bom. Posso procurar uma vasculhada aqui para falar para vocês. Se você conseguir sapear aí rapidinho e ver. Mas o que eu me lembro é que o ATGQ1B, ele é bom, ele é sensível. E faz, tá? Eu já pedi algumas vezes. Esse aqui eu acabei não pedindo, foi uma falha nossa. O colega. Esse caso faz tempo, viu, gente? Eu trouxe esse caso mesmo para mostrar para vocês. Vocês podem jogar pedra em mim aqui, tá? Mas eu trouxe mesmo porque é um caso que eu examinei há muito tempo atrás e eu quis trazer, eu trouxe para mostrar como a gente, às vezes, deixa passar mesmo algumas partes do exame clínico, ou mesmo da investigação complementar. Então, aqui falhou nesse sentido, por exemplo, o anti-GQ1B. O colega da neurologia também não lembrou, eu menos ainda. Então, ficamos sem essa. Bom, então nós ficamos com essas três, né? Miller-Fisher, miastenia e a associada à infecção, né? A picada, e aí seria uma infecção, uma picada seria um Lyme, ou seria o mais provável. Eu me lembro de eu ter visto, o que me fez, assim, insistir no diagnóstico de Lyme, bom, primeiro porque eu achei que não fosse miastenia, tendo visto as características que o paciente contava de não ter variabilidade, e também o teste de gelo inconclusivo, né? Mais para o negativo, mais inconclusivo. E aí eu vi assim, e aí aquela história, né? Quando você procura, você acha, né? Não tenho dúvida. O PubMed tem tudo, né? Se quiser, coloca qualquer coisa lá de cruzando duas palavras, você vai achar, pode separar. E aí apareceu esse relato aqui para mim. E aí eu falei, bom, vamos pensar em Lyme. Eu falei para o colega da neurologia, e aí ele concordou, e aí fizemos um tratamento com ceftriaxona, e diante disso, né, o contato com o carrapato, estado gripal, racha. E aí o paciente fez esse tratamento de 10 dias, se eu não me engano, e 2 semanas depois, após o tratamento, ele voltou, pediu, volta e consulta para a gente acompanhar e ver a evolução. E aí ele voltou praticamente igual, como vocês estão vendo aí. Tá? Praticamente igual, com ptose, enfim. Não mudou nada, hein? Não mudou nada, hein? Não mudou nada. Não mudou nada. Se você disser assim, ó, ele tá, assim, como eu lembro dele, ele tem, talvez, ele tá fazendo menos força, vai. Ele tá com a ptose completa, mas, sei lá, acho que ele tava mais relaxado, porque das primeiras vezes ele vinha aquela vontade de abrir o olho, o frontal bem contraído, mas, enfim, nada mais além disso. Dá para passar, Bate? Dá para passar. Vamos para frente. E o que a esposa te contou? E aqui, bom, aí ele veio aquele dia lá comigo e não tinha melhorado. Aí eu falei, vamos, volta aqui a um mês, aquela história, né? E aí, nesse meio tempo, a esposa me falou que ele estava com variações da pálpebra. Às vezes acordava bem, às vezes acordava pior. E aí ela tirou várias fotos. Vocês estão vendo que a foto é um pouco, não é, a nitidez não é tão boa. Então, essa aqui, ela falou, ó, essa aqui é de manhã, quando ele acorda, às vezes está assim, depois ele fica assim, pior, e aqui ele tirou uma no final do dia. E o que me chamou a atenção, não só isso, como também o olho esquerdo, olha só, né? Que lá nas primeiras consultas não parecia que tinha, mas aqui dá para ver que ele também tem ptose no olho esquerdo. O que vocês acham? Bate? É verdade, né? Não é infrequente o paciente com muitas vezes com miastenia
Muitas vezes ele chega com os sintomas são assimétricos, ele chega com uma ptose muito importante no olho, dizendo, meu problema é só nesse olho. E você vai examinar o paciente, ele não tem só elevador da pálpebra, ele tem reto superior, né, ele tem limitação do olhar para cima, tá? E no olho, que aparentemente é o olho bom, a gente também acaba descobrindo, né, uma fadiga de elevação e uma ptose, né, que muitas vezes se manifesta no teste de fadiga. Então, eu acho também que tem uma ptose aqui, né, o Fred, nesse olho esquerdo também. Então, você foi de um extremo ao outro, né? Aquela foto lá em cima da esquerda ali, ele está com o olhão aberto, né? A foto lá de baixo, ele está com os dois olhos mais caídos, tá uma ptose mais importante à direita, e o esquerdo está fendinha palpebral, né? É isso aí. Então, é um extremo ao outro. Bom, o que você fez? Então, diante disso, aí não deu mais para fechar o olho para a miastenia, né? Por isso, vou responder aqui, o Romar questionou o seguinte, peraí. Nos exames de sangue solicitou anticorpo para receptor de acetilcolina, apesar de miastenia ocular pode ser negativo. Romar, eu não pedi naquela avaliação inicial, realmente não pedi, foi outra falha, eu não pedi esse, porque eu fiquei muito... A verdade aqui é que eu fiquei, assim, na minha cabeça eu não conseguia tirar o Lyme da cabeça por causa desse carrapato. E aí, mas também não tinha, né, Fred? Naquela avaliação inicial, estava se colocando no diferencial, né? Mas não tinha a variabilidade, né? Que essa foto aqui está mostrando, né? Sim. E mesmo no exame clínico, né? Talvez um dos meus maiores pecados nesse caso foi não ter forçado mais essa coisa da variabilidade, coisa que hoje eu faço. Então, é que eu digo para vocês, o Marcelo está aqui para confirmar. Nesses casos assim, que você suspeita de miastenia, essa coisa da variabilidade, vou até fazer um clichê, a variabilidade varia de paciente para paciente. Tem paciente que o teste da fadiga é de livro. Você coloca o cara aqui com 2, 3 minutos, a pálpebra cai. Tem uns que eu até brinco, que o examinador, o médico, cansa primeiro que o paciente, não é, Bart? Já viu esse? É isso mesmo, já. Não cai. Eu canso, eu falo assim, dá um tempo aí, eu não aguento mais. Mas, brincadeira à parte, essa da pálpebra às vezes não vai, mas uma coisa que eu percebo assim, quando você estiver diante do paciente, mede com prisma o desvio, assim, PPO já está bom de tamanho, mas também nas outras posições. E aí vai testando, olha para cima, olha para baixo, não, e vai fazendo o paciente se mexer ali, depois faz uns testes, dá uma canseira nele, e depois mede de novo em PPO, e vê se variou. Às vezes você consegue pegar uma variação do desvio, né, da quantidade de desvio, e isso também é relevante, é sugestivo do diagnóstico de miastenia. Dentro do próprio exame, né? Dentro do próprio exame. Que a gente, né, porque a pálpebra é mais fácil da gente perceber, então por isso que a gente fica muito preso à pálpebra, mas você pode também detectar a variabilidade da diplopia, né, do estrabismo. A dica é super. Respondendo o Romar aqui, Romar, 50% das miastenias oculares, o anticorpo é negativo, né, ou é positivo, enfim, 50%. E por isso que o anticorpo não exclui, mas também se ele vier positivo, confirma. Porque ele é muito específico, né? A sensibilidade é baixa, mas ele é muito específico. Tá? Faltou a ptose bilateral no início, né? Então, naquela primeira foto lá, na apresentação, não tinha, né? E porque a sensação que dava era o seguinte, que se ele tivesse, ele estava usando tanto o frontal que estava mascarando a ptose do olho esquerdo. Eu acho que deve ter sido isso. Agora aqui a esposa, né, para variar, a mulher salvou o cara aqui. Talvez, vamos ver. Bom, diante disso, aí eu fui com mais rigor, né? Rigor no meu exame. Então eu fiz um teste de repouso com o olho fechado durante 10 minutos. Aquele teste de gelo eu coloquei lá, foi rapidinho, 1 minutinho só. E olha o que aconteceu. Né? Com um repouso, você vê que ele abre metade da pálpebra direita
e praticamente toda a pálpebra esquerda, né? E aí, bom, Ou seja, a diante pitose é disso, bilateral mesmo, né? é, Né? Então, o que as fotos mostram? o que essa foto e essa foto mostraram? O óbvio, né? O que vocês acham que a gente está discutindo aqui? Variabilidade. Variabilidade, gente. É isso. E onde, aí eu pergunto para vocês, né? É variável e bilateral, isso aí, Romar. Onde não tem variabilidade, tá? Lembra daquelas hipóteses que nós fizemos ali, que nós mantivemos, né? Tá? O Miller-Fischer, uma neuropatia ainda inflamatória ali pós-infecciosa, né? E a miastenia, né? Então, o que a gente vai, depois dessas fotos, depois desse teste que foi feito, né? Onde não tem variabilidade, né? Onde não tem variabilidade é no a paralisia, né? A neuropatia, né? Inflamatória, você não vai ter essa variabilidade, né? Tampouco no Miller-Fischer, né? É isso aí. Tampouco no Miller-Fischer. E aí resta prosseguir, né? Isso aí. Eu vou falar isso para vocês, se tiver algum colega neurologista aqui, Guilherme, não é neurologista, não. Eu sempre acho que o Guilherme é neurologista, mas não. Não é Guilherme, você é oftalmo, né? Mas me confirme os colegas neurologistas, assim, os colegas neurologistas, a miastenia ocular, ela não é fácil o diagnóstico para eles, porque qual é a questão? A questão é que não tem o quadro neurológico, vamos dizer, membros, não tem. A eletromiografia convencional de membros, ela é normal. Por definição, na ocular, ela é normal, não tem alteração. E o anticorpo, como eu falei, também é negativo, né? É bem normal. Então, aí você tem esses dois exames, a eletromiografia de membros e o anticorpo, o antirreceptor de acetilcolina, também normal. Num quadro como esse, o paciente não tem um quadro motor mesmo, aí eles costumam descartar a miastenia. Então, assim, eu digo por experiência própria, olha, sei lá, de cabeça, assim, uns 10 pacientes, eu me lembro, pacientes passando com colegas neurologistas, eles falaram, Fred, eu já investiguei miastenia, mas eu acho que não é por conta disso. E aí, geralmente, eles falam, porque não tem variação, e aí aquela coisa que a gente já está discutindo aqui, que a variação depende de paciente para paciente, não é, às vezes não é uma coisa tão declarada, né, tão fácil de detectar clinicamente. E eles usam sempre esse argumento, que a eletromiografia e o anticorpo foram negativos para descartar a miastenia. Mas aí quando eles falam isso, é que eles estão pensando na miastenia generalizada. E a gente tem que lembrar que a ocular, ela é uma doença essencialmente clínica. O diagnóstico da miastenia ocular, ele é essencialmente clínico. Então, você não pode contar com o anticorpo e a eletromiografia convencional. Você pode contar com a fibra única, né? Que é vamos dizer, uma versão mais específica da eletromiografia, mas que você não encontra de uma forma tão acessível. Aqui em São Paulo a gente tem, mas se ela conhece, nós temos pelo menos duas ótimas colegas que fazem esse exame. Mas fora de São Paulo, eu não sei, enfim, a acessibilidade. Você sabe, Bate, se é um exame fácil de achar? Eu acho que os colegas que fazem, tem alguns grandes laboratórios e grandes hospitais que fazem, né? É que a gente manda, né, Fred, para pessoas específicas, né? A gente manda para colegas muito específicos, né? Porque eles também fazem, no exame deles, muitas manobras, né? Para verificar, né? Isso, para verificar se desencadeia, né, essa fatigabilidade, né, durante a eletromiografia, né, teste de esforço repetitivo, tem muitas manobras que eles fazem
para tentar desencadear as características miastênicas durante a eletromiografia, né? Mas a eletromiografia de fibra única, né, a alteração, como você falou, é extremamente sugestiva. Agora, um detalhe importante, antigamente, né, tem alguns neurologistas que faziam eletromiografia, eles colocavam a agulha no músculo, né, no elevador da pálpebra, coisa que hoje em dia ninguém faz mais. Né? Ninguém se arrisca a ir lá e tentar colocar agulha no elevador da pálpebra. Se você colocar agulha no elevador da pálpebra, tenho certeza que a maior parte dos exames uma boa parte dos exames que são negativos vão positivar, né? Mas a maior parte não coloca a agulha no elevador da pálpebra. Esse é um ponto também que leva o exame a ficar muitas vezes negativo, né? Um paciente que às vezes foi francamente positivo, que você fez a manobra ali através do esforço, né, a pálpebra caiu na tua frente como tipicamente miastênica, né? E às vezes a eletromiografia ela vem negativa. Então, assim, a gente ainda não terminou, mas eu quero aproveitar esse slide para lembrar e assim fazer vocês não esquecerem, porque eu sei que vocês sabem disso, mas por experiência própria, assim, em alguns momentos eu me esquecia disso, dessa informação de que uma eletromiografia convencional normal, ela não exclui a miastenia. Vocês vão ouvir isso, podem se preparar. Já aconteceu comigo, já aconteceu com o Batistella. Dos colegas neurologistas, que são geralmente quem vê o paciente primeiro, ligar para você ou fazer o relatório dizendo que exclui o diagnóstico de miastenia baseado no anticorpo e na eletromiografia negativa, eletromiografia convencional. Então, fique atento, que não exclui. Muito bem, vamos passar aqui. E aí eu solicitei, diante disso, o anticorpo. E, felizmente, vamos lá, porque aí ajudou a gente a fechar o diagnóstico. Ele veio positivo, né? Esse paciente veio positivo. O colega neurologista ficou super surpreso, né? Eu também, evidentemente, mas depois daquela foto da variabilidade, eu me convenci. E eu nem esperava que viesse nada, quer dizer, a fibra única sim, mas eu não esperava que o anticorpo viesse positivo, né? Então a gente fechou com miastenia. Eu não tenho o segmento, esse paciente ficou com um colega na neurologia, mas enfim, ele falou que o paciente melhorou rapidinho com mestinon e prednisona nessa dose baixinha, como ele está aí. Comentários? Não pedi anti-musc, né? Não pedi anti-musc, não, Milena. O Bart, eu peço anti-musc, não é de rotina. Eu peço quando o antireceptor vem negativo, e basicamente com isso. Os colegas da neurologia, se eu não me lembro, eles gostam de pedir um musc quando vem o que eles chamam de forma bulbar. Lembra dessa? Não lembro dessa, não. Forma bulbar da miastenia. São essas que são mais relacionadas à o paciente tem insuficiência respiratória, são os quadros mais graves. Então, por isso que eu não costumo pedir, viu, Milena? Mas eu peço quando é negativo. Agora, deixa eu dar uma dica que não é especificamente desse caso, mas tem um que eu descobri recentemente, Marcelo. Chama LONG, Late Onset Myasthenia Gravis, né? Então, é a miastenia que começa no paciente acima de 65 anos. E esse LONG, ele costuma ter o antireceptor de acetilcolina negativo e ele tem o anticorpo antimúsculo liso positivo. Mas você consegue pedir esse anticorpo? Não? Consegue. Porque a gente não sabe que mas ele é comum, como o antireceptor. Não tenho, não. Eu sempre peço realmente o antireceptor de acetilcolina. Isso sempre. Mas uma boa parte das vezes é negativo. E tem outra coisa, aproveitando aqui a deixa, que é o seguinte,
em alguns laboratórios, eu não sei porquê, um dos grandes mistérios da neurooftalmologia, nessa parte de exame diagnóstico, é o seguinte: às vezes você solicita o anticorpo antirreceptor de acetilcolina e depois o paciente liga para você dizendo assim: ó, o laboratório está perguntando qual é o tipo de anticorpo que você quer. Se é o ligador, bloqueador ou modulador. Já viu isso, Bate? Não, nunca me perguntaram isso. De sorte sua. Mas, enfim, já aconteceu comigo algumas vezes isso, eu não sei porquê. Se é perseguição comigo, mas eu já perguntei para uns colegas neurologistas, eles falam: nossa, existe isso, mas isso é meio teórico, quando eles fazem os três. Enfim, só estou falando para vocês porque, assim, caso eles perguntem isso, tem que ser o bloqueador. O bloqueador é o de screening, então, se esse vier negativo, você pede o ligador, ponto. O modulador não pede, que é para outra coisa. Então, é primeiro o bloqueador, depois o ligador. Mas, enfim. Bom, depois a gente fazendo uma revisão da literatura, descobrimos isso aqui, ó, miastenia e doença infecciosa, né? Então, essas infecções, né, principalmente essas infecções sistêmicas mesmo, né, com repercussão sistêmica, independente se é vírus, bactérias, enfim, podem causar, não só exacerbar, mas desencadear uma miastenia, né? E eles falam que é isso, né? A reação imunológica é tão grande, se o paciente tem lá já a predisposição, vai saber, o HLA dele lá, essa reação imunológica exacerbada acaba desencadeando a doença, né? Desenvolvendo a doença. Bom, aqui eu posso falar com certeza o que nós aprendemos, o que eu aprendi com esse caso, ó, que foi o que me levou a não acreditar que era miastenia. Eu acreditei apenas no que o que eu estava vendo, né? Por isso que tem aquela frase que diz: ausência de evidência não é evidência de ausência. A história do carrapato, para mim, e o cara me mostrando a foto do carrapato e eu vendo aquele racha, aquela picada, aquela mancha vermelha no abdômen dele, para mim foi impediu que eu abrisse o diagnóstico diferencial como a gente abriu agora aqui nessa discussão, né? Baixou a cortina ali, né? Nessa hora. Não pensei em mais nada. Mas é assim mesmo. Deixei de ver a famosa variação da ptose, né? Que no início, naquele primeiro, eu já deveria ter insistido nas manobras semiológicas, como eu falei com vocês. Não só da fadiga, mas às vezes testar, medir o desvio e ficar testando, fazendo ele cansar e até variar na nossa frente, que aí, ponto final. Mas é isso. Miastenia, ela, enfim, qual é a mensagem? Segunda mensagem, vamos dizer assim, sempre tem que estar no diferencial, gente. Se não tiver pupila afetada, tem que estar no diferencial. Se o paciente não varia, mesmo assim, deixa ela lá. Se o anticorpo foi negativo, a eletromiografia foi negativa, deixa ela lá. Porque você é um mais. Certo, Bate? A miastenia é um coringa nas paralisias, porque quando você não encontra uma etiologia muito clara, você pode lançar a mão da miastenia. Com certeza, a miastenia a gente já falou isso várias vezes aqui, né? É um grande imitador, né, de paralisias oculares motoras, né? E de muitas síndromes clínicas, como por exemplo a síndrome de Miller-Fisher, né? É muitas vezes difícil às vezes até o paciente com Miller-Fisher é muito difícil você separar as duas coisas, às vezes você excluir, né, a miastenia, fica muito em dúvida entre os dois diagnósticos. Né? É isso mesmo. Um dos grandes imitadores. Muito bem. Dúvidas? Para quem aguentou até o fim. Muito bom. Muito bom, Bate. Gostei. Bom caso, Fred. Bacana pra caramba. Bacana pra caramba. Te bota numa direção totalmente diferente até o finzinho. É isso aí. Essa foi a razão para nós termos escolhido esse caso, para mostrar para vocês, enfim, vida real. Aqui não tem making off, não tem maquiagem, não. Aqui a gente mostrou desde o erro até o acerto, isso que importa.
A Milena colocou aqui, ó, só pensei no Lyme. Eu também, Milena. Meu Deus do céu. Não, quem salvou foi a esposa do paciente, eu digo logo, 90% do caso daqui foi dela. Eu até falei, ela ficou até brincando com o marido. Eu falei, tá devendo a ela uma viagem, porque salvou sua vida, rapaz, pelo amor de Deus. É, porque ninguém ia acreditar. O neurologista, o colega neurologista, não acreditou quando viu o anticorpo positivo. Muito bem. Então, vamos finalizar. Pessoal, mais uma vez, obrigado para quem ficou. Milena, Guilherme, John, Romar, Norton, Tati. Que mais aqui? Dizer que o Matheus está, o Guilherme também está aqui. Muito bem. Bom, um abraço a todos. Tati, mais alguma coisa? Abraço a todo mundo. Abração, Fred. Caso Valeu, legal, então. bacana mesmo. Obrigado, então. Então, até a próxima. Daqui a umas 2, 4 semanas. 4 semanas a gente faz uma nova discussão. Vocês vão saber no Instagram. Um abraço a todos. Obrigado. Até mais.